algumas dicas de matemática básica. Algumas pessoas, por razões diversas, dentre as quais eu poderia destacar deficiências no próprio processo, de formação do aprendizado de matemática, podem encontrar muitas dificuldades em lidar com simples operações matemáticas e, por que não dizer, de simples equações ou de simples relações algébricas que, queira ou não queira, envolvem raciocínios da vida prática. Por exemplo, cálculo de juros, simples cálculo de juros compostos. Para que eu faça o cálculo tanto de uma coisa quanto de outra, eu preciso ter um conhecimento elementar da matemática. Mas eu não limitaria a afirmação conhecimento matemático. Por quê? Porque para suprir essas deficiências na formação do aprendizado matemático, para as pessoas que elas possam achar, e muitas vezes elas têm alguma evidência para isso, dificuldade nesse processo, eu diria que o real problema não está bem no aprendizado formal, porque até aquelas que tiveram um aprendizado mais organizado, mais sistemático durante o processo escolar, ainda assim possuem aqui e acolá alguma dificuldade quanto à matemática. E é exatamente aí onde eu consigo localizar o problema em comum, tanto desse grupo que praticamente não teve uma formação minimamente consistente na matemática básica, quanto aqueles que tiveram ainda a obtenção da oportunidade de desenvolver um processo mais sistemático, estiveram diante de mais aulas, até de professores razoáveis ou até mesmo excelentes, mas que aí reside algo em comum, que é o quê? Que é achar que a matemática ela se limita a formulações de símbolos que se relacionam uma coisa com a outra. Não. Muita gente pode dizer assim, eu não tenho habilidade em matemática, mas tem e não sabe. Como assim? Como é que uma pessoa dessa ela consegue realizar trocos, e trabalhar, por exemplo, a parte financeira, alguma coisa do tipo, e dizer que não tem habilidade matemática, se ali está a todo momento trabalhando operações matemáticas? É porque existe aí uma dificuldade entre fazer a correspondência de uma ordem abstrata para uma ordem prática. A ordem prática, que está sim sob uma habilidade, sabe, por exemplo, quanto é 10 menos 7, dá R$10, e o valor do produto é 7, Então, se eu estou no caixa, então quanto é que eu vou dar de troco? 3. Então, o que houve aí? Uma simples operação matemática. E existem algumas pessoas que, quando olham o papel, os números, aí sentem um certo pavor. É porque faltou a elas essa correspondência entre uma ordem abstrata e uma ordem prática da matemática. Pelo menos é isso que eu vislumbro quando noto que algumas pessoas dizem que têm dificuldade em matemática. Então, como fazer com que essas pessoas elas tenham melhor aprendizado agora, diante dessas dificuldades que elas possam citar, possam evidenciar? É trabalhar isso aí quando estiverem estudando. Se eu estou diante, por exemplo,
de um estudo da equação do segundo grau, eu relacionar aquilo ali com a ordem prática, mas não simplesmente procurar problemas do livro que se relacione um equacionamento do segundo grau, né, com um problema que envolva a obtenção das incógnitas, né, ou da incógnita, né, que é a equação do segundo grau. Uma única incógnita aí. Você tem x ao quadrado mais 2x menos 1, por exemplo. Acontece que existem algumas equações que elas não vão dar valores dentro do conjunto dos números reais. Você só vai encontrar a solução se for dentro do conjunto dos números complexos, né? Mas aí é que entra a questão. Quando eu estiver fazendo essa correspondência entre a ordem prática e a ordem abstrata, entender o significado de cada item do processo de equações ou do que você estiver estudando na hora. Por que é x ao quadrado? O que significa isso? O que é um valor ao quadrado? Se você sabe potenciação, então não há de se falar que não sabe entender isso, que é x ao quadrado. Você sabe que 2 ao quadrado é 4, que 6 ao quadrado é 36, que 8 ao quadrado é 64, que 3 ao quadrado é 169. Enfim, se você sabe que determinados números são ao quadrado, e você olha para uma equação e você tem um x ao quadrado, onde é que está o problema? É porque esse x ele não foi entendido. Além de haver essa falta de correspondência entre um plano mais abstrato e um plano mais prático, existe a falta de compreensão do significado de cada símbolo. O que é exatamente o x? O x aí, o livro vai dizer uma incógnita. A palavra incógnita quer dizer o quê? Muita gente passa pelo aprendizado da matemática básica, aí diz, não, uma incógnita, mas o que é uma incógnita? Essa palavra, né? Veja que tem vem de cognição, cognoscível, algo que é passível a ser conhecido, uma incógnita ali. Então é algo que não está em conhecimento. E para que eu saiba disso, dentro de uma relação, por exemplo, você tem x ao quadrado menos 2 igual a 0. A incógnita, x. E veja que existe uma relação. O que é um x ao quadrado, alguma coisa que eu não sei o que é, menos 2 igual a 0. Então existe o que? Uma relação. Operações simples, se você sabe potenciação, você vai entender o que é um x ao quadrado. Você não sabe o que é o x, mas você sabe que ali tem uma operação, uma subtração, igual que? Igual que é o resultado, 0. Compreendido? Então, não há de se falar em tanta dificuldade. Pode aí existir até um componente psicológico, porque como o aprendizado, ele não foi um aprendizado que se baseou em um processo de maturação, de lidar com a matemática na ordem prática, isso acabou criando certos bloqueios, né? Agora, esse tema já seria para outros vídeos, né? Que eu nem pretendo muito fazer vídeos dentro dessa linha, mas já se nota que dentro desse campo de dificuldades, né, existe essa relação aí. Então, para um primeiro vídeo sobre dicas, né, para o aprendizado matemático, por mais que esteja já na faixa de quase 10 minutos, né, mas eu creio que são 10 minutos que tem valor, né, para aquele que tem interesse na matemática, né, principalmente, né, para o público que tem dificuldades na disciplina, sirva para alguma coisa. Então, até